Pronto. Bom dia. Eu estava aí antes de adentrar, perguntando quem é o trono de hoje, né? Sei que a Tassi vai correr para falar aí que ela tá afiada nisso. O trono de hoje é Marte, né? É o deus da guerra. E por que eu estou mencionando ele hoje? Porque ele é o mesmo que inicia no mês de Nissan. E dentro do mês de Nissan, ele abre um parênteses para que se levante um culto para Ostara, ou Astarote. Porque pela história, pela mitologia, Marte ele é casado, né, com Atenas, né, ou Afrodite, a deusa que está envolvida com sexo e magia. E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho do que é o culto dentro do calendário a essa divindade. Porque todo o calendário pagão ele foi produzido por reis, né, para que seres, né, ou planetas pudessem ser adorados. E essa adoração traz uma frequência. E esta frequência vai trazer uma interferência na vida das pessoas, não para que eles fiquem possessos por manifestação dentro deles, mas para que eles hajam na frequência. E nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma abertura de portais, e eles escolhem o Rio de Janeiro porque há 3.000 anos antes do descobrimento de Cabral, aqui estiveram e descobriram os fenícios. E na Pedra da Gávea tem inscrições aí que a arqueologia, né, consegue comprovar a presença deles com outros achados também. E significa que o pessoal de Ur, os caldeus, Babilônia, adoradores de Jezabel e Baal, aqui estiveram. E já se abriu o portal antes do descobrimento, sabe? Então, eles vêm aqui em datas específicas. O mês de maio tem a ver com esse culto da Afrodite. Eles vêm aqui abrir de novo portais onde as frequências conseguem interferir para que haja violência e caos. Inclusive, o nome do show era Caos. Então, olha só. É um culto mascarado a Vênus. Tá? O mês de maio, no calendário gregoriano, é dedicado à Virgem Maria, ou o mês de Maria, como Maria é intitulada como mãe, né? Mãe. E para cada culto há uma adoração a um Deus. Sempre. E o culto tem a ver com cultura. Tem a ver com uma forma que você pensa, porque como você pensa, você fala, como você fala, você age, como você age, vira hábito, como você vira hábito, vai para costume, quando é costume, é um culto. E é um processo até chegar nesse culto, né? Então, olha só, o calendário gregoriano só existe por causa da religião, pois são as festas dos deuses, são festas pagãs, e cada festa pagã dos deuses tem um objetivo. O objetivo é trazer a influência sobre nossas vidas. E esses dias são marcados para cada entidade, cada deidade há uma festa pagã. Os deuses do paganismo têm um objetivo específico, de trazer influência sobre nossas vidas, pois são festas dos deuses, festas pagãs. Então, para cada data pagã do calendário gregoriano, há adoração de um deus pagão celebrado naquela marcação de tempo. E toda marcação de tempo
é um portal entre o céu e a terra e o céu. Por isso que entra na marcação do tempo é entrar num portal. E por nós ignorarmos, nós não nos posicionamos no portal, porque quem chega no portal primeiro domina sobre ele. Entende? Por isso que eles vêm no portal e se posiciona e a igreja segue dormindo, né? Então, o mês de Iyar, no calendário bíblico, equivale em parte ao mês de maio, que é o calendário gregoriano. E não é à toa como o trono antagônico deste mês é Afrodite ou Vênus, é a mesma com nome diferente. Afrodite e Vênus. E no próximo mês de Sivan é Atenas, que também é ela. Então, olha só, ela vem como Afrodite, como Vênus e como Atenas. Ela vai ter um ataque triplo aí, tá? E as características, né, e modo de ação de Afrodite são muito semelhantes a um sincretismo entre essas duas pseudo-deusas. Tá? Então, iniciamos a primavera no mês bíblico de Nissan, no dia, em Êxodo 12:2, e o antagônico é Marte. Olha, nós temos Marte e temos uma tribo lá, né? A tribo de Judá. Ela vai encabeçar. Né? Inclusive, olha o modo antagônico. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando você conhece alguém que colocou o nome no filho de Judas? Ah, esse aqui é meu filho Judas. Conhece alguém? Ninguém põe o nome do filho de Judas. Porque pela figura do homem Judas, o nome em Judas foi tão desvalorizado porque ele é associado com traição. Não é isso? Só que, sabe o que significa Judas? Ele tem a mesma etimologia da palavra Judá. Adoração. Entende? Então, quando eu pego a adoração, a característica do adorador, e levo ele para encontros marcados, com datas marcadas dentro do paganismo, o homem se torna semelhante àquilo que ele adora ou àquilo que ele faz. Tanto o Salmo 115 como o Salmo 135 diz: torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram e aqueles que o fazem. Então, quando eu me torno um adorador nessas festas pagãs, eu tenho características exatamente de um Judas, que foi levantado para ser um adorador, e por isso que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é em mentira e falsidade, é espírito em verdade. Entende? Então as pessoas passam a ser adoradores como Judas, adorando os tronos e trazendo a frequência deles, de ser aquele que ataca de forma traiçoeira, que pega por trás, que é desleal, que é covarde. Então, frequências e características desses seres espirituais passam a fazer parte da identidade do indivíduo e também da coletividade, e também da cultura, porque está inserido no encontro marcado, onde um portal se abre e a pessoa recebe aquilo nele. Entende? Então, sempre que você ouvir a palavra Judas, diz alguém que foi distorcido, porque ele tinha que ser um adorador. E ele é um adorador, porém, do lado oposto, dos seres antagônicos. E a adoração dele está baseado como um estilo de vida naquilo que ele faz. Entende? Aqui, ó. Então, o antagônico deste mês é Afrodite. Beleza. Então, olha só. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Iostre no dia 30 de março. Ó, 30 de março, que é o mês de Nissan para nós. E Ostre, ou Ostera, no alemão, é o antigo, significa a deusa da aurora, ou o planeta Vênus. Então, há um culto marcado aqui a uma deusa, porém mascarado com outro nome.
Ó, é uma deusa anglo-saxã, teutônica, de primavera, da ressurreição e do renascimento. Por isso os ovos de Páscoa. Está falando de renascimento. Ela deu nome a um Shabat pagão. Então, aqui é levantado um Shabat. O primeiro portal das festas, ele marca um Shabat, como o Black Sabbath no dia 31 de outubro, a Missa Negra. Então, aqui eles marcam um Shabat dentro da estação de primavera, para que ela seja adorada junto com o marido, que é Marte. E de terça para quarta, ou de segunda para terça, porque ontem, às 18 horas, abriu o portal de terça, que vai hoje até às 18 horas. É Marte que está imperando, mas ele tem auxílio de Afrodite. Então, o que eles fizeram no início do ano, eles fazem hoje. E eles são conhecidos na Escritura, a gente já vai chegar lá, como estrelas errantes. E a característica de estrelas errantes, olha só. Quem celebra o renascimento, o chamado de Iostar. A Páscoa romana, comemorada nas igrejas cristãs e romanas, trata-se do culto à deusa de Aurora, que celebrava a fertilidade e o renascimento. Por isso que a gente fala que Páscoa é uma coisa e Pêssego é outra. Porque Pêssego você vai saltar por cima da Páscoa. Porque eles pegaram a questão da Páscoa e levaram para a deusa. E ignoram o Pascual, que é do Cordeiro. Entende? Porque o Cordeiro também é chamado de Páscoa. Só que eles tiram o Cordeiro e botam o Coelho, e o Coelho trazendo o renascimento. Então já houve um culto agora no mês que passou. Aí agora entra ela encabeçando, que já recebeu um culto, um pré-culto, antes de chegar ao domínio dela de frequência. Olha só. A Páscoa romana está comemorada nas igrejas, já foi. Como já vemos, claramente a atuação de Vênus e Afrodite no início do ano, pois ela atua na primavera, onde é cultuada, adorada sob diversos mantos. Vamos ver a atuação de Vênus em todo o período de primavera, pois ela é uma cabeça, ela é um espírito, escute isso, ela é um espírito planetário que age na liberação dos 7 dias. Os 7 dias da semana vai ter uma influência dela. Junto com os outros que ela vai comandar. Então, os 7 dias da semana da criação, ou eras, abaixo dela está a autoridade de alguns meses, que são designados como constelações ou signo. De forma resumida, o seguinte: Vênus está relacionada ao 6º dia da semana. Então, é no 6º dia da semana que ela vai potencializar o ataque. Entende? O ataque. E quem é criado no 6º dia da semana? A família. Cabeça da raça humana. A coroação, a cereja do bolo. Entende? E este homem, esse casal, ele é estabelecido para governar sobre tudo, inclusive sobre as constelações. E ela não quer ser governada, como o próprio Azazel não quer ser governada por nós. Então, ela estabelece uma guerra contra a nossa alma. Por isso que a Escritura diz que ele é inimigo de nossas almas. E há 12 portais para se acessar a nossa alma. E há 7 internos, que são as glândulas, que são, eles chamam de chakras, e há 7 dias, e há 7 frequências diferentes, sob o comando dela. E 70% é múltiplo de 7, sabe? 70 vezes
7 vezes 10 dá 70, que é o ciclo da vida do homem. Passou disso a enfado e canseiro. E os ciclos vão se dividir de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 por estação. Primavera, verão, outono e inverno. E tudo isso eles têm noção e nós não, porque dormimos. Então, eles sabem aonde bater. Eles sabem como bater. E ela vai comandar o ataque maciço sobre nós. E na sexta-feira é o sextou. Porque o sextou te leva para um sabate pagão, aonde ocorre uma orgia, e te tira do sabate. É no sexto dia. E o sexto dia, o homem está eufórico por natureza. Por que o homem fica eufórico por natureza no sexto dia? Porque o dia que ele foi criado, ele acabou de nascer, ele está na força do seu vigor. E, pasme, o homem não nasceu um bebê. O primeiro homem, irmãos, já nasceu um adulto formado. Ou você pensa que Deus colocou um bebê para governar no Éden? Você nunca pensou nisso, né? Você entende, irmãos? Ele não nasceu da mesma forma que você. Ele não foi feito da mesma forma que eu e você. Ele era o único que era a imagem e a semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, ele não foi feito um ser imaturo, um ser bebê. E depois que ele gera, e Adão gerou segundo a sua imagem, ele gerou depois dele ter perdido a imagem de Adonai. Então, ele gera com a imagem de um decaído. E quando ele cai, por rebeldia, por desobediências, características essas que eram da serpente, porque ele se envolveu num relacionamento e foi frequenciado pela serpente que atacou no Éden. E ao invés de ele seguir na emanação de Adonai, que é sempre para o alto, ele veio para frequência terrena, de anjos decaídos, de seres decaídos. E com isso, esses seres decaídos passaram a coabitar com eles e gerar homens com características de decaídos, que não querem ascender em encontros marcados. Essa é a dificuldade de se entender o encontro marcado para você acessar portais e se elevar. Elevar a tua alma, te elevar como ser humano. A humanidade está cada vez pior, porque cada vez mais eles têm encontro em datas marcadas com paganismo e aquilo que está por trás do paganismo através de ídolos inúteis. E os ídolos não são nada como o apóstolo Paulo fala, mas o problema são os demônios. E se você não sabe, demônios são frutos de um relacionamento entre anjos decaídos com seres humanos. Gerou uma raça híbrida que não foi morta no dilúvio, mas eles são errantes, andarilhos, porque para eles está aguardado só a condenação após o grande julgamento final. Enquanto isso, eles ficam aqui perturbando e procurando corpos para habitar, porque eles não têm corpos, porque os gigantes que foram gerados dessa coabitação, desse relacionamento, desse contato com seres decaídos que fizeram um juramento e foram aprisionados, geraram essa terceira raça, uma raça híbrida, mestiça, que seguiu procriando esses seres. Parte humana, parte angelical, parte de animal, que são os demônios. Ou você acha que Deus criou os demônios?
E por que os demônios habitam nos corpos? Porque eles não têm. Porque os gigantes foram destruídos. Para onde foram o espírito desses gigantes, que são demônios? Você entende? Só isso já vale a pena estar aqui de manhã. Você entende aí que ficou claro? Porém, existem os que geraram e que estão trazendo frequências para ativar e potencializar coisas aqui embaixo. E aí você vai entender já já a diferença das estrelas errantes e dos tronos. Estação Portas. Desembarque pelo lado esquerdo. Tem alguém aí com o microfone ligado. Eu acho que está no aeroporto ou no BRT. Entende? Então, é importante entendermos isso. Eu estou aqui 21 minutos fazendo uma introdução. Eu vou, se Adonai permitir, voltar nesse assunto à noite, para dar continuidade a ele. Entendeu? Para dar continuidade a ele. Olha. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Olha só. Vamos ver a atuação de Vênus, que na sexta-feira, né? Ela que o Shabat para ela. Ou Afrodite, no início do ano, pois ela atua na primavera, onde é cultuada e adorada sob diversos mantos. Vamos ver a atuação de Vênus em todo o período da primavera, pois ela é uma cabeça, um espírito planetário que age na liberação dos 7 dias da semana, da criação ou eras. E abaixo dela está a autoridade de alguns meses, que estão designados por constelação ou signos. De forma resumida, temos o seguinte: Vênus está relacionada ao sexto dia da semana, que é o Friday, né? Sexta-feira, significa dia de Frisch, ou Frio Days, aí eu não sei inglês, a deusa germânica da beleza. Na verdade, trata-se de uma adaptação do latim, dia Veneris, dia de Vênus, né? A deusa nórdica do amor corresponde a Vênus, e na mitologia romana, provavelmente é Afrodite, né? Então, só, espírito planetário e constelação. Deixa eu te mostrar aqui. Abra aí no livro de adoração, que tem o nome de Judas. Vendo que ele aparece aí? No livro de adoração, do adorador Judas, vai aparecer a estrela errante. Ó, Judas capítulo... Aliás, Judas só tem um capítulo, né? Agora, olha só. Olha só. Deixa eu pegar aqui o versículo 12, ó. Estes são aqueles que em seus sonos, tá vendo aqui? Sonos, ó, tem a ver com noite, se corrompe, enchendo-se de chuva, enchendo-se de corrupção,
enquanto alimentam suas almas, sem temor. Algo está acontecendo aqui à noite. Ó. São nuvens sem chuva, que são movidas pelos ventos, árvores cuja produção cessou, que estão sem frutos, que morrem pela segunda vez e são puxadas para cima desde as suas raízes. São arrancadas. Sabe? As raízes nunca vão procurar ribeiros de água, mas recebem frequência de nuvens que prometem chuva, mas não mandam chuva, mas vão te frequenciar lá de cima. Ó, ondas furiosas do mar, que por meio da sua espuma demonstra a sua vergonha. Você sabe que Urano, na mitologia, tem o seu pênis, seu falo cortado por Zeus, seu filho, porque ele gerava filhos e comia. Todos os titãs são filhos de Urano. E por ele ser muito viril, Zeus o embebeda, e ele, quando está embriagado, faz com que ele vomite, e quando ele vomita, ele bota para fora os titãs, que são 12, e de imediato ele corta o órgão genital dele, que cai lá de cima. E quando cai lá de cima, cai no mar. E quando ele cai no mar, o balanço da onda manipula o órgão sexual dele. E ele ejacula na água. Salamandras, duendes, fadas são gerados dessa água, dessa frequência, que vão atacar a alma, porque 70% de nosso corpo é de água. Entende? E nós temos água no domo em cima, água na terra e água no inframundo. A água tem a ver com ar, com água, com fogo e com terra. E com o éter, que é o quinto elemento que está escondido, mas que funciona. E aí, a primeira que é gerada quando esse órgão cai no mar é a deusa Vênus, que você pode ver que na mitologia ela vem dentro de como uma ostra. Ela vem dentro de uma concha, como se ela fosse uma pérola. Está tudo interligado, irmãos. Só que há mito, porque as histórias antigamente elas eram passadas. E aí se deu o nome a mito, mas mito era tido como verdades, porque eram experiências vividas. Vai chegar um ano que o mito da realidade vai ser dito que nunca houve um mito, que isso é história fantasiosa. Mas nós temos alguém tratado como mito. E eu não estou dizendo nem que apoio, nem que não apoio, nem que concordo ou que não concordo. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Mesmo porque nem um lado nem o outro vale nada. Entendeu? E cumpre a mesma agenda. Não vamos falar sobre isso. Perder tempo falando sobre isso, não, que não adianta. Ó. Então, olha só. Aí você vai ver, ó, ondas furiosas do mar que, por meio de sua espuma, demonstram a sua vergonha. Estrelas errantes. Está vendo aqui? Estrelas errantes, para as quais a escuridão das trevas estão reservadas para sempre. Entende? Aqui são elas. São estrelas. Agora, olha só. Cada estrela, ó, o Criador designou estrelas maiores para governar os dias. Quais são elas?
Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Toda viração do dia é ela que se apresenta para receber o dia e trazer a frequência. E a frequência dela começa às 18 horas e vai até às 18 horas. A viração do dia, há uma passagem de serviço, de turno. Entende? Então, o turno que recebeu de ontem para hoje, ó, aqui, ó, Lilith, quando dá domingo, ou Vênus, domingo, 18 horas, está lá ela de novo, Lilith. Segunda-feira, já é Apolo, o Sol, paternidade. Na terça-feira, já é Marte, a guerra. Entende? E aí ele vai trazendo a frequência. Porém, nós ignoramos, sabe o quê? Que acima desses dias, no domingo, nós temos o Espírito do Senhor. Na terça, na segunda, nós temos a sabedoria. Hoje, nós temos o Espírito de entendimento. Na quarta, teremos o Espírito de conselho contra Mercúrio. Na quinta, o Espírito de fortaleza contra Júpiter. Na sexta, o Espírito de conhecimento contra Vênus. E no sábado, o Espírito de temor contra Saturno. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E Saturno ele vai vir como Cronos, que come a semente de tudo que foi produzido no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia e no sexto dia. Então, quando eu não guardo por ter temor o Shabat, é porque eu estou envolvido no Shabat dela e ela vai me comer as sementes. Porque são guerras de portais de encontro marcados. Entende, irmãos? Então, você tem a noção que para cada um desses espíritos que estão vindo aí, porque estão desviados de função, escute, eles não foram criados para isso. Porém, esses 7 planetas ou estrelas foram cooptados por seres espirituais. E estão frequenciando contra nós. Por quê? Porque eles foram sujeitados e gemem, aguardando a manifestação dos filhos de Deus que possam redimi-los do cativeiro que ele foi submetido. Quando o príncipe Adam, que tinha que governar, entregou a chave de governo na mão deles, eles sujeitaram toda a criação e corromperam tudo. O sol não foi feito para te molestar, nem a lua. Hoje nós temos problema com o sol e com a lua. Mas de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por que eles estão molestando? Você já parou para pensar o que é molestação? O que é ser molestado? Vamos andar um pouquinho. Ó. Isso aqui é material que, com certeza, abre um leque para uma imersão de muito tempo. Muito tempo. Então, olha só.
Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra. Como espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes. Mais adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. É o que aguarda eles. Mas por onde eles passam, irmãos, deixa um estrago. Tu já viu o mar, quando está botando para fora a sua sujeira, como fica a praia? Ela está vomitando lá na areia. Você já tomou banho quando o mar está vomitando a sua sujeira? Para que todo mundo veja o que está dentro? Mas será que não tem, por causa desses encontros marcados, que nós fizemos, ou que recebemos como herança dos nossos antepassados, sujeira aí para nós botarmos para fora, que está encoberta? E alguém ensinou para você não falar, e talvez você não consiga falar porque alguém te amordaçou para te molestar, e você é molestado por uma estrela dessa errante, mas está amordaçado para que não fale. E sabe o que ele diz? Se você falar, você não vai ser considerado um homem nem uma mulher de Deus, porque você já tem uma posição. Porque eles colocaram na nossa cabeça que se é líder, então é um super-herói, é um semideus. Não erra, né? Não peca, não tem problema para confessar. Não... você não pode descer do pedestal do orgulho e pedir ajuda. Não, eu vou me humilhar pedindo ajuda, falar que eu tenho fraqueza, que eu tenho problema, que eu tenho tendências, que eu tenho... Não, eu não vou falar. E enquanto eu calei, irmãos, Provérbios 28 é claro. Quem encobre sua transgressão, quem maqueia, quem camufla, jamais prospera. Mas quem a confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Você não precisa esconder de Deus porque você não consegue, nem eu. Então Deus não está falando que você tem que confessar para Ele, porque Ele sabe. Muito pelo contrário, Deus diz: olha, eu designei pessoas e dei autoridade para que você vá a eles para confessar. Para que você vá até eles pedir ajuda. Aí, como eles não querem se submeter a ninguém, quando eles são confrontados por uma autoridade de algo que sobe uma frequência da Terra diferente, Caim trama, porque ele era filho de uma estrela errante. Ele maquina, porque esse tipo de gente é capcioso para fazer o mal. Não usa a inteligência e a capacidade de maquinar para fazer o bem, mas para fazer o mal é rápido. Então, o que ele faz? Ele leva o irmão e mata o irmão. Aí vem Adonai e diz: Caim, cadê o teu irmão? Sou eu, porventura, tutor do meu irmão, que tenho que dar conta do meu irmão? Ele responde logo com malcriação e rebeldia. E Deus diz para ele: Caim, da terra, o sangue do teu irmão clama. Você sabe o que ele está falando? Há uma voz, há uma frequência subindo daí de baixo aqui para cima, que você fez algo contra o seu irmão. Agora você será fugitivo e errante. Qual o nome das estrelas que eu estou falando?
estrelas errantes geram pessoas com característica de Caim, filhos da serpente, raça de víboras, sepulturas caiadas. É isso que tanto João como outros estavam denunciando. Faz sentido para você agora? Não tem como maquiar isso, irmãos. Então, olha, cada estrela errante ou planeta emite uma frequência que é liberada em cada dia da semana. E em cada dia é liberada uma frequência para receber informações do cosmo, dimensões de tempo, né? Dimensão de tempo, que é o kairos, do grego, e para a Terra, dimensão de tempos, cronos. Então, sempre se trabalha com cronos e kairos. Mas tem o tempo da eternidade, que está acima do kairos e do cronos. E tem o pai da eternidade. E o kairos e o cronos está nos tirando da eternidade. Porque nós somos tão trabalhados para sermos a geração miojo, uma geração imediatista, que nós não sabemos esperar o tempo. E o tempo de Deus é a eternidade, ele não atrasa. Para Deus, não tem nem 3 dias que ele fez todas as promessas que ele tinha que fazer. Para nós, já está indo para 3.000 anos. Entende? Mas você olha pelo teu tempo. E por que para nós tem esse tempo todo? Porque nós seguimos no calendário que foi criado para marcar. Nós não olhamos para o calendário. Você tem noção que nós estamos fechando o 6º dia? O 6º dia de Deus? E que 1.000 anos de governo dele vai ser um ano sabático? O milênio é um ano sabático. Mas precisa se completar os 6.000 anos para que venha o milênio. Você acha que eles estão trabalhando desesperadamente por uma agenda 2030? E é à toa? O ciclo de 6.000 anos está se fechando nessa data. E Deus vai resetar tudo. Você entende? As trevas sabem. E sabem, inclusive, que essa é a hora das trevas. Mas tem um bocado de crente nos grupos de oração, nas igrejas, orando para impedir. Não, Deus é mais. Querido, Deus liberou a agenda para que dentro da agenda de Deus ele estivesse a agenda dele. A agenda deles cumpre a agenda de Deus. Não pense você que eles estão agindo sem que Deus não saiba. Deus sabe. Só que muitas das vezes, irmãos, o que eles fazem, sabe?
é para cumprir a vontade de Deus, querendo eles ou não. Aparentemente, sabe, o que eles traz como um nome errado, Judas, o traidor, empurrou, levou Yeshua para o centro da vontade de Deus. Escute, escute. Yeshua, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, veio para morrer na cruz, entregar a vida dele no seu lugar e no meu. O que levou ele para lá foi o traidor. Quando Deus quer cumprir a vontade dele, até quem o trai ajuda. Porque o traidor está te empurrando para o centro da vontade de Deus. Mas quando ele vê o que ficou com ele, diz, mas eu fiquei com 30 moedas de prata. Porque o teu coração está nisso. Entende? E aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se você trai os princípios do reino que são eternos por conta da moeda, daquilo que você conseguiu botar num saquinho, é porque você é avarento e tem a ver com culto de idolatria. A tua mentalidade é pagã. Porque tu dá mais valor às coisas terrenas, que são efêmeras e passageiras, do que às coisas que são eternas. E as coisas eternas não têm princípio nem fim. E eu pergunto a você, aonde você tem entesourado? Aqui, onde os ladrões roubam, as traças roem, ou na eternidade? Que ninguém pode roubar o que você botou lá. Vai depender de onde está o teu coração. O que está reverberando daqui da terra lá para cima? Característica de um adorador, na frequência, na melodia, na harmonia correta, numa forma e um estilo de vida, ou uma frequência, uma harmonia, uma melodia e um estilo de vida de uma estrela errante, insubmisso, rebelde. Irmãos, se Deus, na figura de Deus, foi corrigir, o camarada saiu lá esbravejando, falando para todo mundo que Deus foi injusto, criando cidades para aprisionar pessoas, fazendo o contrário do que Deus instituiu, usando artes mágicas, artes de astronomia, tudo entregue por anjos decaídos na frequência. Ele construiu cidades. Hoje nós temos sociedade secreta utilizando a mesma metodologia desde o início, construindo cidades e prendendo as pessoas dentro da cidade. Por isso que Deus diz, manda sair. Sai da Babilônia. Sai de Jerusalém. Vá para lugares abertos. Entende? Quem está falando sai dessa frequência. Olha, eu ontem estava observando uma coisa que até para morrer, a pessoa é enterrada em 7 palmos. Você já se perguntou por que se enterra em 7 palmos? Nunca parou para pensar nisso, né? Da onde vem 7 palmos que tem que ser enterrado? Hã? Por que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?
Porque eu tenho que perdoar o irmão 7 vezes? Não, 70 vezes 7, 490 vezes por dia, desde que ele venha arrependido. Entende? Então, é muito interessante. Olha, vamos lá. Ó, 7 planetas ou 7 estrelas errantes. 7 portais da alma, conhecido como chakras. Mas são 7 portais. Irmãos, só isso aqui dá muitos meses, se nós formos falar sobre os chakras. Onde cada órgão tem. Se você for ver, a armadura de Deus vai te proteger nos 7 chakras. E quando você junta, eles chamam de coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gastro, sacro, são chakras, que eles dão um nome, que são portais, são vórtices energéticos que se abrem e que dá acesso à alma. E junto com esses 7, você tem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Logo, você é um templo com 12 portas. Mas esses 7 chakras aqui estão alinhados a 7 cores, a 7 notas musicais. As notas musicais fazem frequência, porque os planetas funcionam como um grande teclado, onde aquele que caiu tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, um espiral, descansou no 7º, uma oitava acima, vai sempre subindo, 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 subindo para alcançar o objetivo final. Então, nós temos 7 portais da alma, 7 dias da semana, 7 hastes da menorá e 7 emanações do Espírito de Deus para cada dia. Mas nós não temos sido instruídos. Então, resumindo, para que eu termine. Aí você diz, Pedro, nem orou. Deixa eu te falar. A oração é importantíssima. Entende? Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Eu vou colocar na tua mão uma arma. Pegar aí o fuzil mais... Vamos pegar um Sig Sauer. Dá 1000 tiros por minuto. Mas você não sabe como tira o carregador, como desmonta, como monta, como municia, como lubrifica, como vai fazer alça de mira e massa de mira, como você vai fazer uma postura, como você vai encaixar na clavícula para você não receber um coice e deslocar a tua clavícula, como fechar um olho e focar no alvo. Não adianta te dar um armamento pesado de oração se não te dá a instrução de como utilizar a oração. Outro dia houve uma invasão aqui numa comunidade perto, e a Luciene está me falando que nunca viu os meninos tão perdidos, porque eles têm um arsenal, mas não sabem utilizar. E não tem a estratégia que tem uma equipe de operação especial. Então, o que eu estou entregando para você aqui, se você parar e ouvir isso de novo, e ruminar, diz, poxa, porque você pode estar indo para a batalha com todas essas brechas aqui abertas. E automaticamente, quando você avança, você vai ter o confronto, porque tem acesso deles ainda que precisam ser eliminados e bloqueados. Mas você não vai se proteger, porque você desconhece.
Você luta, ainda que não queira, mas não sabe nem contra quem, nem contra o que está lutando. E toma bordoada, e não sabe por que está tomando bordoada, porque você se desliga que tem a frequência do dia. Então, antes virou o dia, você não vai dormir 9 horas da noite. Se você for dormir 9 horas da noite, você já passou uma vigília da noite, que se abriu o portal das 18 horas, está abrindo outro portal às 21. E é impossível que você não diz, mas quem é que recebeu o dia hoje e qual a unção antagônica que eu quero a proteção dessa unção? Eu já fiz figurinha aí, os flyers com isso aqui tudinho, irmão. Já botei nos grupos. Precisa salvar, botar no celular. 2 minutinhos você abre e olha, diz hoje quem é. Está aqui. Quem tem, poste aí de novo. Para os que estão chegando que não tem. Poste aí, ó. Vou botar de novo no meu WhatsApp, vou botar no meu Instagram, bota em tudo que é lugar. Divulga isso, irmão, para que as pessoas criem curiosidade. O que é isso que eles estão falando? A gente trabalha uma figura, bota aqui, e as pessoas não ficam reproduzindo. Isso é conteúdo de informação. São placas de sinalização, irmão. Eu ponho o nome. Por que eu ponho o nome? Porque eu quero que venha para cá para aprender conosco. Entende, irmão? Tá vendo? Estão pedindo aí, ó. O Anthony está pedindo, põe aí, ele não tem. Nós precisamos estar divulgando. E olha, eu vou falar hoje à noite de novo. À noite, escute, eu vou fazer pelo Instagram da igreja aberto. Entendeu? Vou fazer lá, eu vou deixar a live solta rodando na internet aí. Eu vou dar mais detalhes à noite sobre esse mesmo assunto. Mas eles lá já perderam essa explicação aqui. Porque esses 7 planetas aqui vão receber 12 tronos abaixo. E esses 12 vão pegar as 4 estações e os 12 meses. Então, nós estamos na estação de primavera. Entende? Tem 3 tronos nessa estação. Mas não deixou de ter as 7 estrelas errantes semanais. E os ciclos são semanais. De 28 para 29 dias. É só você multiplicar aí. 7 vezes 4, 28. Como não dá para fechar 29 dias, não tem como você dividir um dia a mais. Então, há um dia para as horas que sobram de todas essas semanas para fazer 29 dias. Por isso que é, em média, 29 dias. E o correto é dar um mês a mais. Seriam 13 meses. Mas eles mudaram o calendário para que ficasse só 12. Mas você já notou que quem governa o mundo são 13 famílias? Você já notou que Yeshua, o primeiro apóstolo, levantou 12 apóstolos? São 12 mais um, são 13? Mas alguém te ensinou que o 13 é um número de azar. Será? É um outro engano por trás do 13. Há um outro engano, irmão. Porque se você juntar o 13 e numa numerologia, né, uma gematria bíblica sadia, você vai somar o 3 mais 1, que vai dar 4,
e o quarto vai para o Dalet, é a quarta letra do alfabeto hebraico, que são minife-portais. Se abre um portal. Irmãos, ninguém está inventando esse negócio de portal, não. As trevas conhecem e acessam, são mais prudentes que os filhos da luz, e eles acessam e tomam posse, e a gente está dormindo, vivendo no país das maravilhas, chamado Alice. Alice no País das Maravilhas é o primeiro desenho programado para programar, para levar as pessoas a viver uma vida alienada. Alienado é quem tem a mente pertencendo a outro. Aliens são seres de outra dimensão. Se alguém tem a mente alienada, significa que a mente dele está tomada por um alienígena, que é seres espirituais. Extraterrestre, porque está acima do planeta Terra, está nos ares ou no segundo céu. Então, que você possa pensar nisso, que você possa ruminar sobre isso. Eu vou parar, senão vai perder a gravação. Isso precisa subir lá para a nossa página. Beijo grande no seu coração. Deixa eu ver se tem só mensagem. Que Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Que os teus chakras sejam realinhados. Que as tuas glândulas sejam protegidas. Que Adonai libere uma ordem judicial de medida cautelar aonde não foi trabalhado sobre tua vida esses portais, para que todo ataque seja impedido no nome poderoso de Yeshua, até que você trate. Que haja um despacho de medida cautelar do teu trono de justiça, Pai, no nome poderoso de Yeshua. Assim eu te peço, sobre cada um aqui presente e sobre cada um que vai ouvir esse áudio, no nome poderoso de Yeshua. Beleza. Irmãos, eu sei que a ideia aqui é oração. E a gente pode ficar na oração. Mas eu entendo que a informação, para se formar um grupo de oração poderoso, ela é muito importante. Muito importante. Tá bom? Eu vou parar, porque eu vou perder o áudio. Tá bom? Se quiserem falar alguma coisinha, a gente vai aí para o grupo do WhatsApp e batemos um papo aí. Tá bom? Beijo grande no coração aí. Gratidão por estar aqui, para não me deixar aqui falando pela parede, senão eu faço lá num grupo fechado e a gente vende o espaço lá para quem quiser ter. Tá? E a gente não quer ir lá para o Hotmart, onde vende na plataforma, você acessa e dá o teu jeito. A gente quer estar aqui tendo convívio, tendo comunhão, olhando você aí, ó, que acordou, que está de pé, que está com disposição, que abre sua câmera, que diz, ó, estou aqui, que eu estou aqui também botando a cara. Bom? E todos nós somos lindos, porque nós somos a imagem e a semelhança do nosso Pai. E Ele não fez ninguém feio. Entenda isso. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês aí. Paz. Ah, vamos tirar nossa foto, né? Aí, ó. Aê! Não saia da foto. Beleza? Paz, queridos.